Boa noite, turma. Nós vamos dar início, então, à nossa gravação da aula. Gostaria de saber se todos estão me ouvindo. Hoje, então, falaremos de mais um tópico relativo ao nosso conteúdo de ética. Ética envolvendo aí a relação profissional, né, na área jurídica. Ética dos profissionais da área jurídica. E vou estar, então, disponibilizando para vocês o material para nós podermos ingressar aqui na nossa aula. Tem alguns alunos, aproveitando para dar alguns recadinhos, alguns alunos estavam me posicionando sobre o link para que a gente possa permitir que todos tenham ingresso. Alguns alunos ainda não têm esse link. Eu vou, então, disponibilizar no grupo para que vocês possam, já disponibilizei no AVA, para que vocês possam, através do AVA, ambiente virtual, lá tem o nosso link de acesso à aula, tá? Caso alguns alunos, né, também me informaram de que não estavam tendo ingresso, né, desse conteúdo, não estava conseguindo acessar, acho que o AVA, o ambiente virtual hoje, então eu vou encaminhar o link para que vocês possam fazer o acesso aqui, ó, pelo celular, e aí, a partir das próximas semanas, vocês tentem novamente fazer o acesso pelo ambiente virtual, tá? Então, gerar esse link, ele é muito importante para vocês poderem, então, conseguir acessar, né? E permitir que todos possam aí ter acesso à aula, tá? Então, já estou encaminhando o link da aula para que vocês possam poder, né, terem aí o conteúdo fresquinho aí para vocês poderem acessar. Bem, hoje eu vou também disponibilizar o material no portal, né? Lá no ambiente virtual já está todo o nosso conteúdo, vocês podem fazer a leitura dele, tá? Eu vou só fazer o acesso aqui para vocês poderem visualizar e com isso a gente tem um pouquinho mais de facilidade na hora de visualizar o que eu estou tratando, os temas que nós vamos tratar hoje em aula. A nossa aula de hoje, ela tem bastante importância porque será a última do bimestre, né? A partir da semana que vem nós temos um feriado e na sequência nós faremos avaliação, tá? Então, é uma aula derradeira que encerra esse primeiro tópico relacionado ao estudo do tema, tá? E a gente então passa para que vocês possam, né, ter acesso. Vou aproveitar, aproveitando aqui, ó, tem alguns alunos fazendo já algum comentário no chat de que está tentando, né, fazer o ingresso. Se vocês conseguirem, através, né, a gente tem aí o convite, basta vocês acessarem e aí vocês conseguem adentrar na plataforma e assistir a aula, tá? Bem, o nosso tópico de hoje, então, como eu estava falando, ele se refere aos direitos do advogado, da advogada, que vai ser tema futuro aí da unidade 2, ok? O nosso material de prova, turma, ele é tratado da unidade 1
e 2 até o encontro 7, tá? Então, o nosso conteúdo de matéria, de conteúdo, nós vamos tratar até o encontro 7, tudo bem? Então, nós vamos falar dos direitos do advogado até a unidade 7, porque é onde fala dos direitos. A partir da unidade 8, a gente começa a falar das prerrogativas, que é a matéria do segundo bimestre, tá? Vamos abordar então hoje alguns dos direitos do advogado no momento em que ele exerce a atividade da advocacia, né? Que ele exerce aqui a assessoria e o desenvolvimento dessa carreira. Para isso, eu vou disponibilizar o material para vocês poderem ir acompanhando o meu ingresso, né? Aqui, ó, a fala, né? Para que vocês possam fazer o acompanhamento. Vamos lá? Então, acredito que vocês estejam aí já visualizando o nosso ambiente, tá? E aí a gente passa a abordar essa estrutura que já está lá para vocês poderem, né? Unidade 2, estamos no encontro 6, falaremos hoje do encontro 6 e 7, e aí a gente encerra. A partir da unidade 8 e seguinte, já é segundo bimestre, tudo bem? Então, é, quando a gente aborda aqui a possibilidade do advogado, né, exercer essa carreira, a carreira, né, de assessoria, né, de prestar esclarecimentos ou de fazer a representação das partes em juízo, essa atuação, ela vai depender aí do advogado exercer a carreira jurídica como representante, ele não é parte, tá? E é necessário, então, ó, eu vou só interromper um pouquinho a aula, porque alguns alunos realmente não estão conseguindo fazer o ingresso na aula. Então, eu vou interromper um pouquinho para passar o link para eles. Esse link já estava lá na aula do encontro 1 e muitos alunos não estão conseguindo, né, acessá-lo. É uma pena porque é através dele que a gente consegue, né, ter o acesso. Deixa eu só pedir, então os alunos estão me perguntando em qual sessão está esse link. É aula 1, unidade 1. Unidade 1. Aula 1, unidade 1 tem lá o link, vocês conseguem fazer com esse acesso o ingresso na nossa aula de hoje. Não sei por que a turma não está conseguindo, né, fazer esse ingresso. Enfim, eu não sei se a semana passada nós já tínhamos feito esse ingresso, não sei por que hoje a turma não está conseguindo. Vou dar, de toda forma, continuidade, vou esperar mais alguns minutos para ver se algum colega, então, chega, para a gente, então, dar continuidade no nosso tema, tá? Infelizmente, fica aí suspenso, né, até que, vou dar uma suspensão aqui, até que mais 10 minutos para todos poderem acessar.
Boa noite. Luiz Fernando, tá me ouvindo? Você consegue me ouvir? Sim. Eu suspendi a aula, Luiz, porque alguns alunos tinham me pedido alguns minutos, porque eles não estavam conseguindo acessar a aula pelo link. Então, eu deixei 10 minutinhos, a gente vai ver se todos, né, são 10 para as 8, se todos conseguem aí acessar até umas 8 horas, para que a gente então possa dar sequência, porque senão a minha aula vai ficar gravada e aí vocês assistem depois, Beleza. tá? Eu vou então pedir só alguns minutinhos de paciência, logo mais eu chamo vocês. Tá bom. Ô, Pro, pode ter uma colega que É. é da sala nossa, mas ela não está no grupo. Eu posso mandar aquele convite que a senhora mandou para mim, para ela entrar naquele grupo e mandar o do link da Pode, aula? pode sim. Ok. Obrigada. Imagine, eu que agradeço. Luiz Fernando, você está aí na escuta? Será que eu precisaria de uma orientação sua? Oi, Pro. Oi, querido, desculpa. Perguntei se você estava na escuta para me dar uma orientação. Eu estou com um grupo dos alunos aqui no WhatsApp e alguns estão dizendo que não conseguem acessar o link pelo ambiente virtual, porque parece que o ambiente virtual ele está inoperante. Aí eu Isso. mandei um link pelo Join Conversation. E Foi aí os por ele. alunos me Desculpa. perguntam que esse link ele pede um e-mail. Então eu não sei. Você conseguiu acessar como? Você Olha, acessou pelo AVA ou pelo link que eu te mandei? o Ava não abriu. Aí a senhora Ok, mandou o primeiro link que eu perguntei do e-mail no grupo. Aquele é, não abriu. A senhora mandou o segundo link. Eu só cliquei, aí e veio. tem duas É, opções, uma para baixar o aplicativo e a outra não abaixar o aplicativo lá. tá. Aí Então você vai acredito. naquela que não precisa baixar o aplicativo e ele entrou direto. Tá. Então eu vou colocar aqui no grupo que pelo link entra direto sem baixar o aplicativo. Isso. Tá. Porque assim os alunos conseguem pelo menos entrar. Sim. Deixa eu ver o que a Solange me respondeu aqui, que eu também mandei o link para ela, para ver se ela consegue Isso, entrar. tá. Não tô vendo nada.
Tá tudo preto, eles não estão me vendo. Se eles estiverem entrando pelo celular, eles têm que entrar lá nos 3 pontinhos lá em cima para pedir a versão de computador. Aí ele clica. É muito complicado. A turma, eu tô sentindo que a turma tá com muita dificuldade. Pro, ó, Semana eu vou passada, usar. acho que só tinha 4 alunos. É uma pena. Olha, quer ver? Fernando Klein ingressar agora. Deixa eu ver se vai aparecer o pedido aí. Alguém na reunião. Aparece, Então, aparece. Aí eu aperto ó, admitir. aí eu tô com pelo computador conversando com a senhora e tô Uhum. pelo celular. É, se eu clicar aqui em admitir, você entra pelos dois lados. Sim, mas É deixa eu sair daqui. simples. Deixa Mas eu é sair. que, Quer ver que eu vou achar um vídeo que a professora mandou? A Dani mandou um vídeo explicativo. sim, não é complicado. Mas eu acho que. Olha, a Maria Solange está aqui também. Acho que ela vai É, entrar. essa é a minha amiga Solange. Bem-vinda, Maria Solange, tudo bem? Boa noite. Não Está tá nos indo, meu. O ouvindo? que eu faço? Tá falando que eu tenho que me inscrever. Eu me inscrevi lá, já tinha essa merda, agora eu tirei porque achei que ninguém ia usar. Boa noite, Maria Solange. Desculpa aí. Tudo bom, minha querida? Bem-vinda. Você consegue nos ouvir? Deixa eu ver. Ela está com o microfone desligado, mas ela deve estar me ouvindo. Cadê a Ela conseguiu entrar? Ela conseguiu entrar, ela está aqui. Só não sei se ela está nos ouvindo. Ela tá com o microfone desligado. Deixa eu dar. Chama ela no É. zap aqui. Vocês estão me ouvindo? Porque eu não estou ouvindo nada. Perfeito, Sim. Maria Solange. Estamos te ouvindo. Foi muito difícil acessar a página? Sol. Ela não tá, eu acho que ela não tá nos ouvindo, não. Não. Eu acho que demora para chegar Sim, o som até lá. não estou conseguindo ouvir. Nada. É que quando junta a imagem e o vídeo fica mais difícil. Ela tá saindo. Acho que Tá ela vai vendo? entrar. Acho que ela vai Vai entrar de tentar. novo. Ó. É. É bem difícil, tá vendo? Eu acho que dependendo da quantidade de internet, né, dos dados móveis, os alunos sentem dificuldade por conta disso. Quando chega a voz, às vezes não consegue ouvir, então vai dando essas dificuldades. Ela agora tá muda. Ela tá com o microfone desligado. Deixa eu ver essa. Tá ativado como mudo, mas não foi. É que às vezes onde ela mora, a internet dela cai, do nada. Ó, o Fábio tá entrando também. O Fábio é o professor ou o aluno? Não, é aluno.
Eu não sei por que eles ingressam todos. Boa noite, Fábio, você está me ouvindo? Ouvindo bem. Que bom. Eu queria saber se você conseguiu fazer o acesso pelo link ou se foi pelo ambiente virtual. Pelo ambiente virtual. Bacana. Que tinha alguns alunos que me postaram no grupo que o ambiente virtual estava inoperante. Por isso que muitos não estavam conseguindo fazer o acesso. Certo. Boa noite, o Rogério também acabou de entrar. Eu estava conversando com o Fábio conseguiu fazer o acesso pelo ambiente virtual. Você, Rogério, conseguiu pelo link que eu te mandei? Acho que ele não está me ouvindo. A internet hoje acho que está bem dificultando aí os acessos. Eu não ouço mesmo. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Sim, Maria, tudo bem? Boa noite, professora, tudo bem? Tudo bom? Muita dificuldade para conseguir esse acesso? Não, eu entrei direto, mas o problema é que o fone não estava funcionando. Agora está Boa noite, perfeito. Fernando. Boa noite, Fê. Acho que está tendo atraso. Acho que quando eles ouvem. Bem, turma, então de todo jeito eu vou dar continuidade. Como a aula está sendo gravada, vocês depois podem acessar novamente o link e fazer a consulta, né, da aula da mesma forma como nós fizemos das outras vezes nas aulas anteriores, tá? Então, fiquem aí à vontade para qualquer momento me interromper, para tirar dúvidas, tá? E questionar com relação ao que a gente vai tratar na aula de hoje, tá? Combinado? Então, eu vou dar continuidade. Eu estava dizendo que hoje é a última aula do bimestre, porque a semana que vem nós temos um feriado e na próxima semana, que vai ser no dia 28, nós teremos a nossa avaliação. A avaliação, turma, a professora Daniela Pagliuca vai encaminhar para vocês um link onde vocês vão acessar no horário de aula e fazer a avaliação online. Quando terminada a avaliação, vocês vão encaminhar, eu vou fazer a correção e juntar com a pontuação que vocês já têm com relação às atividades que vocês fizeram. Hoje, nosso tema, né, vai ser o encerramento da unidade 2. Matéria da prova vai ser até o item que se refere ao item 7 da unidade 2, tá? Então, nós estamos falando dos direitos dos advogados. E aí, a partir do item 7 em diante, é que nós passaremos a estudar a prerrogativa, mas é matéria já do segundo bimestre, tá? Então, matéria de prova é até os direitos dos advogados. Prerrogativa já não é tema da avaliação, ok? Aproveitando, eu queria falar com vocês sobre a pontuação.
eu estou aqui com a lista dos trabalhos feitos pelos alunos e eu vou encaminhar mais uma última atividade, valendo 200 pontos, para a gente, então, encerrar essa parte de pontuação. Então, a partir da semana que vem, eu recebo essas últimas atividades e aí a gente faz a avaliação e eu encerro a nota de vocês do primeiro bimestre. Então, eu vou pedir muito para que vocês informem os outros colegas pelas redes sociais, para que todos, então, acompanhem os nossos conteúdos. Nossa aula, então, de hoje, turma, ela está disponibilizada para vocês, né, lá no conteúdo que já é trabalhado, né, no conteúdo do ambiente virtual, tá? Então, por isso que não tem inovação aqui nesse aspecto. A gente vai falar do tema, né, relacionado aqui na unidade 2, o aluno clica, né? O link para a transmissão da aula também estava lá disponibilizado, mas alguns alunos disseram hoje que não está conseguindo fazer o acesso desses materiais pela plataforma, né, pelo ambiente virtual. Então, vocês podem, né, fazer esse acesso, tá? Então, a qualquer momento, quando vocês necessitarem aqui do link, basta ir lá no encontro 1 que vocês têm, né, esse link disponível para vocês na aula 1. Hoje, então, estamos no encontro 6, nós vamos falar dos direitos dos advogados. Então, a gente começa tratando de algumas questões, como quando o advogado pode ser testemunha, quando o advogado pode participar de uma audiência ou ter acesso aos autos. Todos esses são direitos, né? São vinculados aí ao Código, ao Estatuto do Advogado, então isso permite que o advogado realize esses atos. Então, ele pode se recusar, né, depor em processo ou participar aqui, e aí ele pode... Oi. Desculpa, antes que a senhora embasa toda a aula de hoje, a senhora disse que a senhora deu aula na semana passada? Dei, todas as semanas. E na onde que tá essas aulas? Ela está aqui no Team. Tá tudo gravado. E na onde que eu entro, a senhora sabe me dizer? Olha, para cada aula tem um link. Uhum. E aí ela fica gravada. Eu tenho esses links, eu preciso, eu achei que vocês já, quando acessavam, que isso já ficava, porque no meu caso, ó, quando eu acesso, eu não sei se eu vou conseguir mostrar isso para vocês. Aqui vocês estão vendo a minha tela, né, do que eu estou, né? Então, quando eu chego aqui e eu vou na aula de ética, ó, eu já tenho aqui as aulas que eu dei nas semanas anteriores, né? Então, eu consigo acessar as aulas anteriores. Eu não sei se como é que vocês encontram isso aqui eu consigo fazer o acesso das aulas anteriores. Então, eu não sei se vocês conseguem, né, ter essa plataforma aqui. Todos conseguem sair desse preto e entrar nessa plataforma? Não. Entendi. Então, aí é isso que eu posso fazer. Ver se eu tenho o link e aí eu encaminho o link da aula gravada para vocês poderem acessar. Se a senhora conseguir, a senhora faz, por favor. Professora, tá me Diga, ouvindo? Maria. Sim. Então, assim, eu também não assisti nenhuma aula e eu só fiz um trabalho que eu te encaminhei hoje que valia 300 pontos. Tem mais algum outro trabalho além desse? Teve um relatório que valia 500 pontos. Ele foi logo quando a gente começou as aulas, em março. Logo que a gente ingressou nas primeiras semanas que não tinham aula, eu encaminhei, foi antes mesmo dessas aulas online.
Então, no comecinho de março, eu já passei essa atividade. Depois, a gente começou com as aulas online. Eu acho que essa é a terceira ou quarta aula já. Você pode também dar oportunidade a gente fazer esses trabalhos que não foram entregues, porque eu não tive acesso a eles. Tá. Então, o que que eu vocês estão no grupo da aula de ética? Acabei de entrar. Tá. Então, isso é importante, Maria, porque eu queria até aproveitar essa oportunidade que você está colocando, da gente criar um grupo de solidariedade. Eu sei que muitos alunos estão tendo as suas dificuldades normais, né? Ou porque ou não tem os acessos às ferramentas. Eu, por exemplo, eu tenho uma aluna da outra disciplina com que eu dou aula que eu dei aula ontem. A moça não tem computador em casa. Então, o que que eu combinei? Ela só faz tudo pelo celular. Então, o que que eu combinei com ela? Os trabalhos ela está fazendo à mão. Aí ela digita, ela bate foto e manda para mim pelo WhatsApp. Então, assim, eu queria que vocês compartilhassem com os outros colegas. Liga para algum colega, pergunta se estão conseguindo acompanhar as aulas, se estão tendo dificuldade, se entregaram o trabalho, como a Maria colocou agora, né? Eu fiz o de ontem, mas eu não fiz o anterior. Porque aí eu vou ter números, né? Tem 10 alunos que não fizeram o primeiro trabalho. Então, é esses 10 alunos que a gente tem que contactar e falar, olha, tem trabalho em atraso, a professora está abrindo oportunidade para vocês poderem fazer esses trabalhos. Por exemplo, perguntar para os colegas se todos estão tendo acesso pelos computadores e celulares. Se vocês souberem de algum amigo, colega aí que não está conseguindo assistir às aulas ou que não está tendo acesso, para que a gente possa fazer um modo, utilizar aqui de uma ferramenta para que esse material chegue. Ó, eu vou dar um exemplo. Um colega de uma outra turma, o que que ele fez? Ele imprimiu o material, e como ele morava próximo desse outro aluno, ele foi até a casa e deixou na caixinha de correio para esse aluno poder ler. Então, assim, se a gente não criar uma linha, né, de solidariedade nesse momento, eu acredito que vão ter muitos alunos que vão ficar com dificuldade, porque nem todos, de repente, têm internet em casa, um computador, mais que um computador, porque às vezes algum parente, alguém da família já está usando. Então, eu vou aproveitar a fala da Maria, né, que até se colocou no sentido de né, aqui está falando que é a primeira vez que não assistiu às aulas anteriores e que não fez a entrega do trabalho, para a gente poder, então, abraçar esses alunos que não tiveram, por algum motivo, essa oportunidade, para que eu vou encaminhar, então, os links novamente, para que vocês possam assistir às aulas que vocês perderam, porque isso vai fazer diferença aí no conteúdo do aprendizado de vocês, tá? E permitir que vocês refaçam aí, para quem não fez, essas atividades novamente, tá? Então, fiquem atentos aí no grupo, veja também se tem algum amigo, colega que não está no grupo, porque aí eu estou fazendo a inclusão desses alunos do grupo para todos saberem, conhecerem a mesma informação e saberem, né, as mesmas informações. Muito obrigada, então, pelas dicas aí, e a gente fica fazendo o possível para que vocês também possam ir conhecendo e tendo essas divulgações para que os outros também possam aproveitar, né, esse momento. Tudo bem? Então, ficamos combinados assim? Vou direcionar tudo no grupo de novo, os links, os materiais, as atividades, para vocês não perderem e estarem na mesma sintonia dos demais. Por favor, Pro, agradeço. Tá bom, combinado. Trato feito. Certo. Vou, então, seguir para a gente falar do tema de hoje. Então, a gente está falando dos direitos dos advogados
a gente está abordando a característica aqui do advogado poder, ele vai atuar como representante legal da parte e, portanto, ele pode sim recusar depor como testemunha, tá? Até porque é um fato que muitas vezes pode ser narrado a ele, e esse fato ele está sobre sigilo profissional, né? Então, digamos que um cliente vá até o seu escritório e, em segredo profissional, relate algum crime ou faça alguma denúncia ou exija que você seja testemunha, né, de algo que ele tenha participado e isso seja um fato narrado nesse compromisso de sigilo, tá? Então, o advogado pode sim recusar, né, essa característica e de vir atuar como advogado. Agora, é diferente dele denunciar, né? Se for uma circunstância em que ele possa fazer a denúncia por uma característica de que ele está à frente ali de uma situação bem. Tem mais uma colega, desculpa interromper aí a aula, mais uma colega precisando entrar. Acho que é a Solange. Bem-vinda, Solange, tudo bem? Oi, Pro, tá me Olá. ouvindo? Perfeito, tudo bem? Sim. Sou eu mesma, é Maria Solange, meu nome. Então tá voltou com outro nome. Porque para mim aqui só aparece Solange. Voltou, tá, né? Porque estava caindo. Então tá bom. Gilberto também está entrando. Tá vendo? A gente, na medida que a gente vai dando tempinho, aí os alunos vão entrando, né? E a gente consegue ter mais alunos, né, se adequando a essa qualidade, tá? Então, todos bem-vindos, vamos dar continuidade à nossa aula. A gente está falando aqui dos direitos do advogado. Me interrompam quando for necessário, eu fico aqui à disposição de vocês. Quer fazer algum comentário, Solange? Tranquilo. Vamos prosseguir. Não, tranquilo. Então, nós estamos, tratando aqui desse sigilo e sendo ele um fato narrado, o advogado pode, sim, deixar de prestar esse testemunho, a não ser que seja algo evidente que ele, desejando fazer, ele pode denunciar, mas lembrando aí dessa característica do sigilo. Então, é uma briga aqui, né? De um lado eu tenho o dever, né, de atuar como advogado, respeitando esse sigilo, e do outro lado eu tenho a questão de participar ou denunciar algum ato, né, criminoso, no caso, em que esse cliente me narrou no momento ali da consulta, tá? Então, a gente prevalece pelo sigilo, justamente para evitar, né, que o advogado fique numa situação complicada, né, diante do sigilo, né? Então, ele tem que fazer a escolha de manter esses fatos, né, restringido à característica profissional. Tudo bem? Ele também pode se retirar do recinto, né? Isso a gente está falando de audiência, justamente porque a gente tem uma questão de horário, né? As audiências todas elas têm uma pauta, essa pauta tem lá um agendamento e um horário. E acontece sim, das vezes o juiz atrasar ou da parte, né, não atrasar e a audiência não iniciar. Então, o advogado, ele tem aí é feito um pregão, anúncio, né, de que a audiência vai começar, e o advogado espera aí pelo um prazo de 30 minutos, né, o comparecimento aí do caso do juiz. E pasmem, viu, turma, tem juiz que atrasa sim, acontece.
de juiz, a audiência está marcada para as 13 horas, dá 3h10, dá 3h15, você bate lá na porta do gabinete e o juiz não está. E aí, como é que fica? Às vezes o advogado ele tem outra audiência no mesmo prédio, em outro horário, e ele não pode ficar aguardando o magistrado, né, e no caso a autoridade, vir para presidir a audiência. Então, é possível, é um direito dele de aguardar, né, por um tempo de tolerância, né, que a gente fala, afinal de contas é São Paulo, às vezes é uma sexta-feira de chuva, né, com trânsito, então a gente também tem essa tolerância, mas acima desse horário o advogado pode sim se recusar e sair, né, se retirar aí do recinto e a audiência vai ser redesignada, mas aí no critério de que houve o atraso por conta do juiz que não estava presente ali no tribunal, tá? Um outro detalhe aqui com relação aos acessos aos autos. A gente não tem tanto esse problema hoje, porque o processo ele é digital, então a maioria dos advogados conseguem ter um acesso mais da cadeira do escritório, né, pela internet do processo. Mas quando a gente tem duas características, quando o processo é físico, né, aí a necessidade do advogado ir até o balcão, né, do cartório e fazer a vista do processo. Para ele poder fazer a vista do processo, existem processos que são sigilosos e ele só vai ter acesso a esses processos através de procuração, né? Então, ele pode fazer a juntada dessa procuração e aí, a partir deste ato, é que ele passa, então, a ter vista do processo. Tá? Agora, quando o processo ele não é sigiloso, o advogado no balcão do cartório ele pode fazer o acesso aí a qualquer autos, né? Não tem aí quaisquer autos, não há necessidade do advogado fazer prova, aí talvez a prova de que ele é advogado, mas não prova de que aquela parte concedeu uma procuração para ele vistar. Agora, quando o processo ele é digital, os advogados, quando acessam a plataforma digital, eles também passam a ter acesso aos autos, tá? Sem procuração. Somente no caso de sigilo, aí é necessário haver uma procuração para o advogado acessar o processo em específico, tá? Então, sempre lembrar desse aspecto aqui com relação ao sigilo, havendo sigilo, precisa de procuração, tá? Ainda constitui direito do advogado um aspecto da liberdade, né? E aqui a gente traz a situação que envolve a prisão em flagrante, né? Então, muitas das vezes, por ser um crime inafiançável e o advogado se ver, né, numa prisão ali em flagrante, ele não deve ser recolhido como preso, né? Antes de transitada e julgada, vai ter aí uma sala, né, específica com acomodações dignas, né? E na falta dela, uma prisão domiciliar. A gente tem aí essa característica de ter uma cela, né, apropriada, não junta com os demais, né, com os demais presidiários, tá? Um outro detalhe com relação à imunidade profissional, o advogado tem imunidade, e aí é no caso profissional, porque quando está em sala de audiência, entre os advogados, muitas vezes há atos de pronunciar, né, realizar uma injúria, né, ou uma difamação, no calor ali da emoção, os advogados muitas vezes falam, né, vai ser exercendo aí uma fala e que muitas das vezes é
agressora, né? As falas, né, no sentido das partes muitas das vezes se agredirem, né? Não já fisicamente assim seria um escândalo, né? Mas eu já vi advogado gritar com outro advogado ou bater boca com outro advogado e dali até partir com ofensas, né? Então, não é recomendado, não é ético, afinal de contas, você está do lado do seu cliente e não é algo que você deseja fazer, mas em havendo, né, esse excesso, não vai haver aqui, haveria, né, não haveria punição, porque ele estaria dentro dessa imunidade material, né, dele poder, para exercer a atividade, realizar esses atos, né, de maior calor emocional na hora de usar aí dessas falas durante o processo, tá? E nós tivemos um julgamento no STF, um julgamento lá do Distrito Federal, que então declarou inconstitucional essa expressão desacato, né, que continha no artigo, né, do Código de no código que a gente está trabalhando aqui, não é no código de vinculado aqui à carreira profissional, né, no Estatuto da Ordem do Advogado. Então, nesse contexto, o advogado ele não vai desacatar o outro advogado, e ele vai sim realizar atos e que podem ser justificados, né? Então, o que o advogado pode como direito? Ele pode, deve, aí no caso, preservar a sua conduta, sua honra, né, dignidade profissional e assim por diante. Atuar como destemor, né, independência, honestidade, decoro e assim por diante. Velar por sua reputação, tanto pessoal como profissional. Empenhar-se permanentemente no aperfeiçoamento pessoal e profissional, contribuir para o aprimoramento das instituições, tanto de direito quanto as leis, estimular a qualquer tempo a conciliação, a mediação e desaconselhar lides temerárias, né? Então, todas as qualidades é o que ele deve seguir. O que ele não deve, né, prosseguir, utilizar de uma influência indevida, né, seja em benefício próprio ou do seu cliente, ou vincular o seu nome a empreendimentos escusos, emprestar concurso aos que atentam contra a ética, né, ou a moral, honestidade ou dignidade, entender-se diretamente com as partes adversas, isso acontece muito, inclusive hoje eu passei a tarde toda em reunião com clientes e recebi a ligação de um cliente, quer dizer, da parte contrária, e aí eu fui obrigada a usar do código de ética para com para com a parte que havia entrado em contato comigo. Eu falei, olha, infelizmente eu não posso, por ética, conversar com você, eu tenho que conversar com o seu advogado, né? Então, eu preciso que você, através do seu advogado, entre em contato comigo, porque é antiético um advogado conversar, né, tratar de aspectos de acordo com o próprio cliente, né, com a própria parte, né? Então, se ele está em juízo representado por um advogado, eu não posso intervir e ir direto na parte, né? Então, percebam como a gente precisa ir, no caso, ser cauteloso, até mesmo com telefonemas, né? E com contato, sempre fazer de forma respeitosa, e quando é a parte adversa, fazer com autorização e assentimento aí do advogado, tá? Tem mais algum aluno entrando? É o Rafa, acho que está admitido. Desculpa, turma, que toda vez que entra alguém, toca aqui uma buzininha no meu áudio e eu tenho que liberar. Bem-vindo, Rafa, que está entrando. Demorou um pouquinho hoje, teve dificuldade de acesso? Você consegue me ouvir?
Acho que não. Bem, para os demais, então, vamos seguindo. Quem chegou agora, nós estamos no encontro 6 da unidade 2. O material vai ficar todo disponibilizado para vocês depois poderem acessar a aula já gravada, tá? Com isso, a gente vai dando aqui continuidade aos nossos conteúdos e falando desse tema tão importante que são direitos dos advogados. Então, dando continuidade no nosso material que já está lá disponibilizado, com relação aos direitos dos advogados, nós estamos falando. Posso fazer uma pergunta? Claro, Felipe. E se você está falando que o cliente do oposto, da parte adversa, ela não pode fazer pergunta para a gente, né? A gente tem que usar da ética e falar que somente com o advogado. E se ele alegar e os postulantes? Então, porque, na verdade, quando ele age, se ele é advogado e ele age por conta própria, né? Então, ele é advogado. Eu posso falar com ele para poder tratar dos aspectos da causa. Agora, ele pode ter o juiz postulante, mas para que ele seja representado em juízo, ele tem que estar através de advogado. Então, se a questão é, o problema da ética é porque ele está representado por advogado no processo. E aí, o que eu faço? Eu pulo é como se eu tivesse afastando o advogado dele dessa discussão e eu falo diretamente com a parte. Então, a questão ética é justamente de eu não afastar o advogado, que é meu colega, né? Entre eu conversar com o meu colega, que é da parte adversa, ou a parte diretamente, eu tenho que falar de colega para com colega. Eu não posso simplesmente afastar o advogado que o representa e, a partir disso, falar diretamente com a parte. Isso sabe onde acontece muito, Solange? Justiça do Trabalho. Por isso que eu estou te perguntando. Olha, tem de tudo. Por exemplo, a empresa quer fazer um acordo com o empregado. Só que o advogado do reclamante não quer acordo. Não quer, por quê? Vamos supor que o empregado tenha lá 20 mil para receber. E o advogado do reclamante agregou lá uma série de direitos, né? E falou, olha, vamos promover a ação que a gente vai ganhar 40 mil. Então, o advogado do reclamante, vamos supor, se a empresa quiser pagar 10 mil, seria uma boa proposta. Com certeza, o reclamante aceitaria. Mas o advogado dele, querendo receber 30, 40, não vai querer que o reclamante faça acordo com a empresa por um valor menor. Então, o que às vezes a gente vê? O advogado da empresa, ele pula, né? Ele salta a pessoa do advogado e vai direto no cliente, vai na parte adversa. E seduz a parte adversa com uma proposta abaixo do direito que ele teria a receber, sem conversar com o advogado dele. E aí, esse empregado, seduzido pela proposta da empresa, acaba fazendo acordo por 10 mil. Então, o cuidado dele sempre usar da pessoa do advogado é até uma forma de preservar. Ô, Pro, só um minuto, Pro. Oi. Pedi para desligar o microfone, porque eu não estou ouvindo mais nada, senhora. Tem uma televisão, alguém falando junto Agora aí. foi. Perfeito? Tá me ouvindo melhor? Então, só para repetir, a necessidade da gente manter a conversa sempre de advogado para advogado
É para que a gente, então, não burle a figura do colega advogado e não chegue no cliente de forma indevida, da parte contrária de forma indevida, que é o que muitas das vezes acontece na Justiça do Trabalho. A empresa seduz a parte adversa com uma proposta menor e fecha acordo por um valor menor. Quando o advogado da parte do reclamante vai ver o que o reclamante fez, ele foi seduzido por uma proposta muito menor, quando na verdade ele poderia ter na justiça reclamado 30, 40 mil reais. Tá? Então, esse cuidado ético para que a parte não converse com o advogado da parte contrária é sim para evitar esses transtornos, mas também para permitir que haja essa relação solidária de advogado para com advogado. Porque da mesma forma que eu não gostaria que um colega me afastasse da causa e passasse a conversar com o meu cliente pessoalmente. Então, se nós falamos muito isso em sala de aula, a questão ética, ela vem de um ato moral, da repetição, né, de atos reiterados na sociedade, de valores reiterados na sociedade. Se todos os advogados passassem a falar com a parte adversa diretamente, nós teríamos hoje uma conduta extremamente desrespeitosa. Quantos não seriam as causas em que as partes perderiam por essa frequência de conversa entre advogado e parte adversa? Então, para evitar isso, é que foi, então, constituído, né, essa valorização do advogado como representante da parte, e só ele é que no processo poderia falar em nome da parte, até mesmo com a outra parte. Então, de uma parte adversa para com a outra, a conversa tem que ser sempre por advogado, nunca a parte sozinha ou isolada. Deu para entender? Na sequência, então, a gente agora vai falar ainda, né? Estamos falando de direitos, né? Só que agora a gente vai falar dos direitos da advogada, né? E essa inovação, turma, foi trazida pela lei de 2016, são normas recentes, em que permite que a advogada passe a exercer atos de advocacia com determinadas características relativas a determinadas condições. A primeira delas, relativa aqui à gestação. Então, o artigo 7º acrescentou os incisos 1, 2, 3 e 4, tá? Com alguns parágrafos, para, então, que a advogada, no estado de gestante, pudesse ter aí a entrada sem detectores, né? A reserva de uma vaga na garagem, né? No caso de advogadas que não estão gestantes, mas que são lactantes, que estão amamentando, ter aí acesso à creche ou local adequado para que esse ato pudesse acontecer. Né? No caso de advogadas, nessas condições também, ficam suspensas aqui as sustentações orais, né? E nos dias de audiência, também aí a preservação dessas condições realizadas num período em que a advogada possa realizar. No caso dela vir a dar à luz, então esse prazo fica suspenso se ela for a única patrona da causa, tá? Isso não acontece se for um escritório grande com vários advogados atuando no processo, mas se ela for a única advogada, então isso tem que ficar suspenso, tá? Então, todas essas características, elas são muito importantes porque elas somam o que já estava lá na CLT e também o que trouxe, né, o CPC novo, no parágrafo 6º, né, permitindo aí a suspensão de 30 dias
no ato, né, da realização aí dos prazos, né, uma vez que ela também comprove através da certidão de nascimento que ela está acompanhando agora a sua prole. Então, todos esses aspectos, turma, são fundamentais para trazer aqui a qualidade, né, para a advogada, tá? E isso já foi objeto de discussão, inclusive eu trouxe aqui para vocês um recurso extraordinário, tá? Junto ao STF, em que discutia justamente essa licença a favor da advogada, tá? Então, tudo isso para vocês perceberem que a advogada hoje tem os seus direitos garantidos, né, no artigo 7º e demais incisos e parágrafos, tá? Além disso, né, essa lei de 2016, ela também vai inovar, trazendo esses aspectos também, né? Aí eu fiz aqui um fichamento para vocês poderem visualizar melhor, recordando aqui quais são, então, os direitos da advogada com relação ao fato dela estar gestante, dar à luz, estar em lactose, né? Fazendo aí, ela sendo lactante, ou no caso dela depois ficar com os prazos suspensos. Tudo bem? Com isso, turma, a gente encerra essa parte que trata do estatuto, né, no que se refere aos direitos dos advogados e da advogada, e eu dou por encerrado essa primeira parte do bimestre, tá? Então, professor, o que vai cair na nossa avaliação para a semana seguinte? Lembrando que terça-feira que vem será feriado, a gente não tem aula, só teremos novamente encontro agora, daqui 15 dias, na avaliação. Vai vir um link para vocês poderem acessar e fazer a avaliação. Tudo isso eu vou encaminhar também no grupo para vocês terem a explicação adequada. E aí, por isso que eu estava começando a aula de hoje, pedindo para que vocês entrem em contato com os demais colegas, vejam quem está com dificuldade, quem assistiu todas as aulas. Se alguém não assistiu às aulas, elas são gravadas, o link fica à disposição para vocês depois assistirem novamente, tá? E quem não fez as atividades, a pedido aí da Maria Solange, elas estão novamente abertas para que todos possam dentro dos prazos, que agora a gente vai ter aí uma semana para vocês poderem fazer as atividades, como todos também tiveram, né? Uma semana para poder fazer as atividades. Então, isso pode ser ainda encaminhado e pontuar a média para vocês, somar aí a média de vocês, tá? Então, o recado dado, matéria de prova vai até aqui, até a unidade 6, né? Desculpa, até a unidade 7, né? A unidade que a gente terminou agora, a unidade 7. A 8 é sobre prerrogativas, ela não cai. Então, unidade 1 e 2, encontro 7 é o conteúdo da nossa prova, é o conteúdo da nossa matéria. Eu vou encaminhar para vocês, então, hoje, o link, né, com a aula gravada, o material que a gente disponibilizou já no AVA, as atividades que nós fizemos até então, e eu vou passar mais uma atividade que ela vai servir como revisão, tá? Então, para a gente fazer uma revisão de tudo que a gente trabalhou até hoje, eu vou mandar uma última atividade pelo grupo da sala, para que vocês possam, através dessa última atividade, fazer uma revisão de tudo. E, turma, quando vocês estiverem fazendo essa revisão geral, se pintar dúvida, se tiver com dificuldade, pode entrar em contato comigo, seja pelo grupo, seja por e-mail, fiquem à vontade. A gente está aqui para poder facilitar esse acesso, para que vocês possam tirar as dúvidas e conseguir, né, daqui 15 dias, fazer as nossas avaliações. Tudo bem? Posso contar com vocês? Professora, a senhora disse que tem uma lista de quem entregou. Tenho. Né? Seria pedir muito, dar uma olhadinha se eu entreguei alguma coisa, porque eu acho que eu entreguei algumas coisas. Eu acho que sim, Maria Solange, eu tenho sim.
no caso, você mandou hoje, né, que você falou? Eu mandei hoje. Mandei agora à tarde, no final da tarde. Maria Solange, você tem 500 pontos já feitos da primeira atividade. Certo. Agora falta só a de 300 pontos, que como você mandou hoje, eu ainda não incluí na lista. Então não tô devendo. Tá perfeito. Agora seria só a próxima que eu ainda vou encaminhar. Que é essa que vale 200 para completar os 1.000. Isso, tá? O Luiz Fernando tinha me perguntado, ele também tá com tudo ok. Tanto a de 500 quanto a de 300. Sou the best. Ai, Isso ai. mesmo. Então, eu tô vendo aqui o Gilberto também tá conectado. Ele entregou também as duas atividades, né? O Rogério Júnior também tá todo aqui computado. O Fábio Costa também, tá? Tenho aqui a atividade 2 entregue, só não tem, no caso do Fábio, a atividade 1, que era o relatório. Esse eu não recebi, Fábio. Depois, se você quiser, eu repasso para você poder entregar. Ah, tá ok. Eu posso até te enviar novamente, porque eu já enviei, viu? Eu estou pedindo, toda vez que vocês enviem, verificar se eu confirmo, tá? A confirmação é essencial. Sem a confirmação, vocês podem. Você sabe que eu encontrei e-mails até no spam. Então, para não acontecer vício de ficar nessa dúvida se enviou ou não enviou. O Rafael, que também está online, ó, tenho, né, Rafael de Oliveira, Gonçalves, as duas atividades entregues. Então, acho que a princípio, todos que estão aqui hoje entregaram. Eu só preciso realmente confirmar se os demais colegas estão conseguindo acessar. Tá ok, professor. Eu só vou enviar novamente, viu? Inclusive, eu recebi um feedback da senhora falando que foi recebido, viu? As duas atividades. Eu posso estar enviando novamente. Eu tenho só de 300. Eu vou estar enviando agora. Dá uma olhadinha lá para mim. Eu Ok. agradeço. Eu falo isso, turma, porque isso é um direito de vocês. O professor pode se equivocar, mas é um direito de vocês exigirem que, uma vez que vocês fizeram os trabalhos, que eles sejam pontuados adequadamente. Por isso que eu também pedi para que vocês avisem os outros colegas e verifiquem no ambiente virtual se essa pontuação está de acordo, tá? Ok. Eu que agradeço. Então, vou dar por encerrado. Qualquer dúvida, então, eu estou à disposição. Eu nem vou sair daqui, eu vou só me despedir de vocês, mas eu já vou encaminhar tudo que eu tenho para o link do grupo, e aí, né, a mais tarde vocês vão visualizando as ferramentas, né, tudo pelo grupo da sala. Podemos combinar assim. Obrigada, então, turma. Nos vemos aí numa próxima oportunidade. Bons estudos e até a prova. Obrigado, boa noite. Eu que Obrigado, boa agradeço. noite. Obrigado, Tchau. Pro. Boa noite. Boa noite, obrigada eu. Pro, boa noite.